Bom dia, a paz do Senhor, irmãs, a paz do Senhor, irmãos, né, que estão assistindo também. Hoje nós vamos finalizar o estudo do capítulo desse livro aqui, Campo de Batalha da Mente. Nós vamos falar sobre as duas últimas mentalidades de deserto. Então, convido você a pegar sua Bíblia, colocar aí do lado e vamos fazer essa reflexão, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá e rogamos a Ti que o Teu Espírito venha agir nas nossas mentes, nossos corações e produzir a transformação que o Senhor tem para nós. Que sejamos maleáveis, sejamos como vaso nas mãos do oleiro para deixar o Senhor agir e trabalhar conforme é o Teu querer para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, a mentalidade número 9, ela diz assim: por que eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu? Então, vai falar um pouco daquele tipo de gente que está fazendo o tempo todo comparações, né? Entre a sua vida e a vida de outras pessoas. Vamos ler João, capítulo 21, versículo 21 e 22. Diz assim: quando Pedro viu, perguntou: Senhor, quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Olha só. Pedro vai questionar sobre João, né, Senhor? E quanto a esse aqui? Jesus estava falando sobre os sofrimentos que ele haveria de enfrentar, então ele quer se certificar que Pedro também sofreria tanto quanto ele. Ele pergunta: Senhor, e quanto a este aqui? Jesus polidamente dá a resposta assim: vai cuidar da sua vida, Pedro. Siga-me você. Né? Quanto a ele, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Né? Então, cuide da sua própria vida. Então, tomar conta da vida dos outros nos manterá no deserto. Irmãos, nós temos tantas coisas para dar conta, né? Da nossa vida diante de Deus, dar conta da nossa família, dos nossos filhos, nosso casamento, de como estamos administrando as nossas finanças, nosso trabalho, nosso testemunho diante do mundo. E vamos querer tomar conta da vida das pessoas? Né? Não nos cabe. Então, o ciúme, a inveja e a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto. Provérbios 14:30. Diz assim, vou pôr minha luz aqui. O ânimo sereno, uma mente e um coração calmos e imperturbáveis é a vida do corpo, mas a inveja, o ciúme e a ira é a podridão dos ossos. Olha só, né? É a podridão dos ossos. A inveja leva a pessoa a se comportar de forma animalesca. Os irmãos de José o venderam por causa da inveja. Na verdade, eles queriam matá-lo, né? Mas aí o irmão mais velho interveio e eles apenas o venderam. Tudo por causa da inveja. Então, o que é inveja? Eu trouxe aqui as definições para nós. Inveja é o sentimento de descontentamento, produzido ao se testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade de outro. E o ciúme? Ciúme é o sentimento de inveja, apreensão ou amargura, ressentimento do sucesso de outra pessoa. Vamos ler mais uma referência? Lucas, capítulo 22, versículo 24. Diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores.
Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser o menor, e aquele que governa como o que serve. Olha só, a lógica do reino de Deus é outra, né? Então, o maior é aquele que serve. Essa é uma característica dos invejosos. Se não estivermos seguros com relação ao nosso próprio valor e importância como um ser humano único, nos acharemos competindo com qualquer um que pareça ser bem-sucedido e estar se dando bem. Olha só, nós precisamos ter clareza do nosso valor diante de Deus, né? Nós falamos semana passada, tem gente que assume uma posição de vítima, de coitadinho, ao invés de assumir uma posição de filho e se sentar à mesa com o Pai, né? Nós precisamos ter claro para nós que Deus nos ama, né? Tem gente que precisa cantar repetidamente aquela música da Ana Paula, me ama, Ele me ama, e cantar com fé, né? Eu costumo pensar assim, se existisse só eu no mundo, ainda assim Jesus teria morrido por mim, porque Ele me ama, né? Para Ele eu sou única, Ele me fez única. Então tenha consciência do seu valor, você é único, você é única. Deus te criou com um propósito específico. Tem coisas que Deus te chamou para fazer que outra pessoa não vai fazer. É através de você que determinadas pessoas serão abençoadas, né? Tem gente que pensa assim, porque Deus pode usar tanta gente, né? Mas tem coisas que o Senhor vai usar você para fazer. Então se coloque nessa posição. Enquanto nós acolhermos esse tipo de sentimento em nós, o Senhor não vai nos usar. Um coração que acolhe a inveja, que acolhe o ciúme, né? Ciúme entre irmãos. Na igreja, ciúme pelo ministério do outro, como se diz, pelo outro está prosperando, está sendo bem sucedido, tem tempo fazendo comparações. Mas fulano conquistou isso, eu não conquistei. Isso é do diabo. A Bíblia nos ensina a nos alegrar com os que se alegram, a chorar com os que choram. Essa semana nós passamos por experiências assim, né? Ao acompanhar nossas irmãs que perderam entes queridos, a irmã TT, a irmã Vandira. Isso faz o nosso coração doer, porque a gente sabe que as nossas irmãs estão sofrendo. Então é fácil, né? Chorar com os que choram. Agora, se alegrar quando o outro conquista, quando o outro galga degraus na sociedade, às vezes a gente fica corroído por dentro, porque a ver o outro conquistar coisas que nós gostaríamos de estar conquistando e ainda não conseguimos, não é assim? Então precisamos orar para que esses sentimentos, ou sejam, como diz Davi, expurga-me, Senhor, né? Expurga-me. Vamos ler mais algumas referências aqui? Às vezes nós nem sabemos, nós nem somos capazes de reconhecer que estamos acolhendo esse tipo de sentimento em nosso coração. Por isso que Davi orava assim, né? Expurga-me dos erros que me são ocultos, dos que eu não sou capaz de reconhecer. Marcos, capítulo 10, versículo 31. Diz assim, contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros, né? A lógica do reino de Deus, como nós já falamos, né? É outra. A lógica do mundo é a lógica da reciprocidade. Eu vou te tratar como você me trata, né? Aí eu vou dar se eu estou recebendo. A lógica de Deus não é essa, né? A lógica de Deus é orar pelos que vos perseguem, tratar bem os que tratam mal, né? Abençoar os inimigos. Lucas, capítulo 15, versículo 6. Diz assim, e vai para casa, ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda
perdida, né? O que nós já falamos aqui, é alegrar com os que se alegram, se alegrar pela conquista do outro, pela prosperidade do outro, ao invés de ficar fazendo comparações. Ah, porque ele tem e eu não tenho, né? O que Deus tem para mim é só para mim, querido. O que Deus tem para o outro é do outro. Né? Então queira, ame aquilo que é de Deus para você, tá? E confie no Senhor. Confie, faça disso um mantra. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha só. O ciúme e a inveja são sentimentos do inferno. A Joyce, ela conta no livro uma experiência que ela teve. Por muito tempo ela buscou de Deus um dom espiritual e não recebeu. E aí uma amiga dela recebeu primeiro do que ela. Uma amiga a qual ela não julgava tão espiritual quanto ela era, né? Então, e aí ela questionou por que fulana recebeu, eu sou muito mais espiritual e não recebi. E aquilo trouxe à tona, né? Toda a inveja que estava no seu coração. Às vezes essas situações vão acontecer para trazer à tona esses sentimentos que estão escondidos lá no profundo, estão enraizados, para que o Senhor venha tratar, para que o Senhor venha curar. E nós devemos orar assim. Ela conta o exemplo aqui de como que ela orou por essa amiga. Aqui, ó. Deus, oro para que fulana seja abençoada ainda mais. Faz com que ela prospere, abençoa em todas as maneiras, de todas as maneiras. Senhor, estou orando assim pela fé. Em meu espírito sinto ciúme dela, sinto-me inferior a ela, mas escolho fazer isso à tua maneira, que eu deseje, quer eu deseje fazê-lo, quer não. Então, olha só, às vezes lá no nosso íntimo a gente tá todo corroído, mas nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Todos os nossos sentimentos nós devemos expor em oração para o Senhor. Senhor, eu estou sentindo inveja, eu estou me sentindo inferior a tal pessoa. Ó, tira isso do meu coração, limpa o meu coração desses sentimentos carnais, malignos. Coloca diante do Senhor. Apesar de que o Senhor sabe tudo, né? O Senhor já sabe, mas é importante nós reconhecermos, colocarmos diante dele e buscar ajuda. Buscar ajuda. Outra coisa que a Joyce escreveu aqui, olha só, Deus deseja nos abençoar, até mesmo mais do que nós desejamos ser abençoados. Mas Ele também nos ama o suficiente para não nos abençoar além da nossa capacidade de administrar as bênçãos apropriadamente e continuar dando-lhe glória. Né? Tem pessoas que não vão receber o que buscam de Deus, porque Deus conhece o coração. Deus sabe que quando der determinada bênção, essa pessoa vai se afastar, isso vai afastá-la dos caminhos do Senhor. Né? Então, o maior interessado em nos abençoar é o Senhor. Né? Mas precisamos passar por determinados tratamentos antes de recebermos certas coisas da parte de Deus. Né? E a mentalidade de deserto, ela traz a bênção de Deus. Foi assim com os israelitas? Nós precisamos sair fora, tirar da nossa mente, mudar a nossa forma de pensar, nos armar do pensamento correto, para que nós trilhemos o caminho da bênção de Deus, que a gente não demore aí anos rodando a mesma montanha, né? Mas que nós sejamos livres para conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Mais uma mentalidade, então, a mentalidade número 10, ela diz assim, ó, vou fazer do meu jeito, ou então não faço de jeito nenhum. Pessoa difícil, né? Ignorante, que ignora com tudo. Vamos ler Salmo 78, versículo 7.
Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. Não, estou lendo errado, me desculpem. Salmo 78, versículo 7 e 8. Então eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Olha só, eu não quero ser assim, né? E você? Eu não quero ser rebelde nem obstinada. Os israelitas eram teimosos e rebeldes. Ora obedeciam a Deus e clamavam, experimentavam o mover de Deus, os milagres, os sinais. Daqui a pouco já estavam se rebelando, já estavam pecando. E aí se metiam em confusão. E novamente clamavam, buscavam a Deus, Deus vinha com misericórdia. E assim eles repetiam esse ciclo vicioso, né? Então, enquanto formos teimosos e rebeldes, Deus não pode nos usar. Tá? O que é a teimosia? O que é o teimoso? Eu trouxe aqui a definição para nós. Teimoso é obstinado, difícil de tratar ou trabalhar. Rebelde é resistente ao controle, resistente à correção, ingovernável, que se recusa a cumprir normas comuns. Olha só, que coisa terrível, né? Vamos ler mais referências? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros? Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Tem crentes que vão ser como Saul, né? Faz da sua cabeça o que acha que deve fazer, não ouve a orientação da palavra de Deus, do homem de Deus. E aí depois vem, né? Vamos sacrificar ao Senhor, que tudo vai ficar bem, né? E a resposta do profeta foi: acaso o Senhor se agrada mais com sacrifícios do que se faça a sua vontade? Né? O que o Senhor quer é obediência. Às vezes a pessoa passa a semana inteira pecando, distante do Senhor, aí domingo vai sacrificar, né? Vai ser aceito? Mais uma referência? Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha só, a nossa obediência ou a nossa desobediência não vai atingir só a nós mesmos, ela vai respingar em outras pessoas, em muitas outras pessoas. Né? A nossa descendência, nossos filhos vão desfrutar ou vão sofrer de acordo com a nossa obediência ou desobediência, né? Então nós estamos plantando e outros vão colher, não apenas nós mesmos, né? Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem ser obediente a Deus, né? Não se engane. O que Deus quer de nós é obediência, crentes maleáveis, crentes governáveis, né? Totalmente rendidos ao trabalhar, ao agir do Senhor. Gente obstinada e rebelde vai sofrer, né? Vai sofrer. Porque, como diz a palavra lá em Atos, né? O Senhor Jesus falou com Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, a nossa obediência ou desobediência não afeta só a nós, né? Já falei isso. A obediência, ela fecha os portões do inferno e abre as janelas do céu. Amém? Vamos ler mais uma referência aqui, 2 Coríntios 10, versículo 4.
As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então a nossa luta ela não é carnal. Nós não lutamos contra pessoas, né? Precisamos ter as armas certas para vencer. Então, para a gente encerrar aqui, essa reflexão, né? Que nós não tenhamos, não acolhamos no nosso coração sentimentos de inveja, de comparação com os outros e nem o sentimento de rebeldia, né? De obstinação, eu vou fazer do meu jeito, senão eu não faço. Cuidado com a rebeldia, com a rebelião. Né? Tem gente que se esconde atrás da natureza, do temperamento, né? Igual nós falamos isso semana passada, a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, pau que nasce torto, nunca se endireita, né? E se baseia em ditos populares. Os ditos populares, a maioria deles são contrários à palavra, né? Vou dar um exemplo. Tem um ditado popular que diz: se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? A Bíblia vai falar, sabe o quê? Que na multidão dos conselhos há segurança. Então, conselho é importante, sim. Né? Um bom conselho salva um casamento, dá uma direção certa. E esse ditado, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, também, à luz da Bíblia, está errado. Pau que nasce torto tem que se endireitar, sim, para entrar no céu, tem que se submeter ao tratamento do Senhor. Ele trabalha na nossa natureza, né, no nosso temperamento, é o fruto do Espírito, né? Então, se sujeite, se torne governável para o agir do Senhor em você, para que você se torne obediente, né? Que é o que o Senhor requer de nós. Amém? Amém. Vamos encerrar aqui. Que Deus abençoe você. Semana que vem nós vamos dar início a um novo estudo, tá bom? Que Deus te dê uma semana abençoada e de vitória. Se lembre, seja obediente à palavra de Deus, porque a obediência é uma semente poderosa que você está plantando. E não só você vai colher, seus filhos, a sua descendência, todos os que estão ao seu redor, né? Vão ser respingados por essa bênção que vai vir sobre a sua vida devido à obediência à palavra do Senhor. Amém? Um grande abraço para vocês.